Olá, bem-vindos. Eu sou o jornalista André Madruga e este é o podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. O tema de hoje trata de um enquadramento muito dominante na mídia brasileira, que é defender uma falsa equivalência entre o bolsonarismo e o petismo, colocando os dois como riscos equivalentes à democracia brasileira. E hoje, para debater com a gente, o coordenador do Manchetômetro, João Ferri Júnior, e a pesquisadora Juliana Galhardi. Bem-vindos. Oi, tudo bem, André? Oi, André. Oi, João. Tudo bem, Juliana? Então, Juliana, vou começar por você. Você estudou essa tese do antipetismo, né? Eu queria que você dissesse pra gente como começou e como isso se espalhou pela mídia. Isso, André. Na verdade, eu estudei o conceito de lulopetismo, né? Como que surgiu esse termo e como que ele foi usado na grande imprensa, mais especificamente no Globo, né? Eu fiz uma análise, apesar de eu ter feito uma análise genealógica do surgimento do termo usando os 3 jornais, eu depois fiz uma análise qualitativa mais específica do Globo. Então, assim, o termo lulopetismo, ele surge ali em meados de 2006, tá? O primeiro a utilizar esse termo num artigo de opinião foi o Clóvis Rossi, na Folha de São Paulo, tá? Então, ali foi o primeiro lugar, né, o primeiro momento desses 3 jornais em que apareceu esse termo lulopetismo. E ele já aparece como um termo, no primeiro dia, extremamente negativo, né? É um termo, de fato, é um termo de crítica pesada, de ataque político, né? Então, depois desse primeiro momento, o Clóvis Rossi continuou utilizando esse termo nos artigos de opinião dele, ele foi colunista da Folha por bastante tempo, e depois o que aconteceu foi que esse termo se espalhou para os outros jornais, só que só um tempo depois, né? Ele começou a ser usado ali, ficou sendo usado por um tempo ali nas colunas de opinião da Folha, e depois ele começa a aparecer nos outros jornais, né? Eu acho que o que diferencia um pouco a Folha dos outros é que na Folha ele sempre foi um termo usado nas colunas de opinião, nos artigos de opinião de modo geral, enquanto depois no Globo e no Estadão ele passa a ser um termo presente nos editoriais, né? Os editoriais passam a utilizar muito. Eu acho que tem um ponto importante aí a dizer que, embora esse termo tenha começado ali em 2006, usado calmamente, a partir da eleição de 2014 ele passa por um boom, assim, ele começa a ser muito mais usado em todos os jornais, principalmente no Globo, que foi o que eu pesquisei mais especificamente. Então, assim, a reeleição da Dilma traz, né, consigo um uso muito, muito afiado desse termo, né? Se a gente lembrar, logo depois que ela foi eleita, a gente, né, teve manifestação de vários outros, né, personagens, outros atores políticos fazendo uma crítica pesada ali. Eu me lembro do Condé na Folha falando sobre o lulopetismo, que o lulopetismo tinha vencido de novo, enfim. Então, foi a partir de 2014, com a segunda eleição da Dilma, o termo teve um boom muito grande, né? E o que eu fui pesquisando no meu trabalho sobre isso, né? Primeiro, uma coisa muito específica, ele é um termo essencialmente editorial, é um termo essencialmente, né, de opinião, e é um termo que aparece negativamente 100% das vezes. Então, ele é sempre um termo de crítica e sempre um termo de ataque, né? E eu acho que, assim, quando eu analisei, né, na verdade, eu tratei o lulopetismo como um enquadramento específico, né, a partir da ideia de um pacote interpretativo. Então, o lulopetismo é, para mim, um pacote interpretativo de como se criou essa identidade dos governos do PT ao longo desse período, né? E algumas das categorias que sistematicamente foram relacionadas aos governos do PT e que sempre apareciam quando o termo era manejado, era fisiologismo, cooptação política, aparelhamento do Estado, perpetuação no poder, corrupção e uma grande crítica, uma tentativa de estatismo, né, entre aspas, delirante, que era o que os jornais na época falavam. Então, assim, eu acho que basicamente é isso. O lulopetismo ele é um enquadramento negativo que surge timidamente, ganha um espaço muito grande depois da segunda eleição da Dilma e é usado como um termo de crítica pesada e de luta política. Então, em grandes linhas, foi assim que o termo surgiu e começou a aparecer. João, relendo os editoriais de 2018, da época da eleição, eu anotei aqui algumas coisas que é curioso para comparar com o momento atual, né? O Globo, por exemplo, escreveu que o Globo tinha medo do PT
que o PT defendia uma constituinte nos moldes chavistas e que frações do partido sempre sonharam com o autoritarismo e que a tentativa do PT no segundo turno de unir os partidos na defesa da democracia contra o Bolsonaro não colou porque o partido já tinha esse histórico antidemocrático. Curioso, né? É uma coisa que eu falo muito por aí. Bom, tudo bem, André, obrigado pelo convite para a participação desse podcast. Uma coisa que eu falo muito por aí é o seguinte, todo esse debate hoje em dia que tem sobre fake news, quer dizer, a grande mídia brasileira faz fake news há muito tempo, né? Por exemplo, o sequestro do Abílio Diniz, né, um exemplo de fake news, a bola de papel do Serra, exemplo de fake news, a história da espionagem da Verônica Serra foi fake news, a capa da Veja na véspera do segundo turno da eleição de 2014 foi fake news. Ou seja, aqui tem mais uma delas, né? O Globo, depois de 13 anos de governo do PT, no qual não houve nenhuma ameaça à democracia, muito pelo contrário, reforço de instituições democráticas, eles querem pintar, e o Estadão também faz isso, e a Folha, em menor grau, mas também faz, querem pintar o PT como partido antidemocrático. Isso é completamente fake, né? Isso é uma coisa assim absurda de fake. Eu não sei, não resiste ao teste empírico mais básico isso, né? Eles podem não gostar do programa econômico do partido, podem não gostar do programa do partido, as políticas sociais que o partido defende, tudo isso. Agora, isso não tem nada a ver com respeito às instituições democráticas. Muito pelo contrário, o PT nunca tentou contra isso. Assim, não precisa ser partidário do PT para ter um mínimo de senso de realidade. Mas, infelizmente, isso é repetido e continua sendo repetido nos dias de hoje, porque recentemente o Estadão voltou a falar isso, né? Atacando o Lula e dizendo que ele é uma figura equivalente ao Bolsonaro do outro lado, e o Globo também, né? Então, por isso que a gente, inclusive, está fazendo um estudo agora mais detalhado, resgatando 2018 e trazendo essa posição da mídia, porque agora no debate de fake news e que a mídia se virou contra o Bolsonaro, existe toda uma percepção de uma recomposição do campo democrático do Brasil, na qual a mídia participaria também, estaria engajada. Agora, não dá para fazer uma recomposição de campo democrático, eu acho, assim, se eles continuarem a fazer continuarem tendo esse tipo de postura de falsificação das coisas, entendeu? É muito difícil. E aí fazer uma recomposição do campo democrático sem o PT, né, que queiram eles ou não, pegou o segundo lugar na eleição com 45 milhões de votos, é um negócio meio maluco. Isso, assim, não é possível que essas pessoas sejam tão descoladas da realidade, assim. Posso fazer um comentário também? Claro. Eu lembro também, logo depois que a Dilma foi reeleita em 2014, eu me lembro do Gilmar Mendes dando uma entrevista para a Folha dizendo do risco que isso representaria, porque a Suprema Corte podia se transformar numa corte bolivariana com a reeleição da Dilma, porque em poucos anos quase todos os ministros teriam sido indicados pelo PT. Então, veja, é uma forma de tentar dar responsabilidade para o PT por algo que faz parte da democracia. Essa indicação do presidente. Enfim, se o PT estava se reelegendo mais uma vez, ora, como transformar isso em algo que pudesse ser criminoso ou antidemocrático, né? Esse movimento da imprensa vai ao encontro do que a Folha, por exemplo, escreveu na véspera da eleição do Bolsonaro, que ela escreve assim: Bolsonaro tende, para vencer a eleição, ser menos militarista e mais tolerante nas questões comportamentais. Quer dizer, as instituições iam moldar o Bolsonaro, né? Muita gente acreditou nisso e hoje a gente está vendo aí um tensionamento preocupante, né? Eu acho assim, novamente puxando a sardinha para a brasa do Manchetômetro, a gente consegue ver claramente nas análises que a gente publicou recentemente sobre a cobertura de 2019 que os três principais jornais, eles assim, foram bastante negativos em relação ao Bolsonaro e ao governo do Bolsonaro,
mas muito tolerantes e, na verdade, entusiasmados com o Moro e, acima de tudo, com o Paulo Guedes. Então, existiu, acho que, essa ambiguidade em relação ao governo Bolsonaro, né? Perspassou esse período todo até a pandemia, né? Essa ideia de que o Bolsonaro, apesar de ser essa coisa horrorosa que todo mundo vê, inclusive que a mídia vê, ou seja, um cara ultra reacionado, ele talvez fosse a solução necessária para passar as reformas neoliberais que nunca os governos até então conseguiram passar, né? Só que a Folha escreveu que aprovar a reforma da Previdência iria definir o sucesso ou não do futuro governo. Tá vendo? É isso. Então, só que com a pandemia e o enlouquecimento progressivo do governo Bolsonaro, né, em grande medida porque, por um lado, a incapacidade dele, a falta de vontade de lidar com a questão da pandemia de uma maneira razoável, e por outro, né, a reação dele ao risco que os filhos correm, né, de perseguição jurídica, ou seja, nos processos de justiça. E essas coisas combinaram para eles começarem a se comportar de uma maneira cada vez mais, assim, eu diria, ameaçadora em relação às instituições. E isso fez com que a mídia meio que um pouco que rompesse o pouco de esperança que tinha no seu governo, ainda que de vez em quando publiquem essa coisa de que a pandemia ainda pode ser ou pelo menos uma preocupação muito grande que a pandemia não leva ao descontrole das contas públicas, né? Pegando esse gancho do João, o que eu sempre tenho percebido assim, nas pesquisas é que a mídia é centrada no PT, né? A mídia, de uma forma geral, a narrativa, pelo menos da opinião, é muito centrada no PT. Então, por exemplo, eu vejo agora, nesse momento, desde a eleição, da campanha de 2018 para cá, né, o uso desse termo do lulopetismo ganhou uma nova força, né? Ele voltou a aparecer muito sempre. Então, quando a gente olha os editoriais, tanto recentes quanto, né, desde a campanha eleitoral de 2018, a gente vê que sempre que o lulopetismo aparece como uma certa narrativa mítica ali em volta dele, né? Ou seja, muitas vezes a gente abre o editorial está ali para criticar o Bolsonaro, mas tem sempre uma referência inicial ao PT. A crítica que incide sobre o Bolsonaro é porque ele está se aproximando do PT, ou é porque ele está retomando práticas, né, que o PT, né, tinha institucionalizado na opinião da grande imprensa. Então, por exemplo, agora com essa aproximação do governo Bolsonaro com o Centrão, a gente abre o editorial está criticando essa aproximação do Bolsonaro com o Centrão, mas tem sempre ali um comentário de que esse foi o erro cometido pelos governos do PT. Então tem uma narrativa mítica ali de longa data, né? O PT ele é sempre chamado para ser uma referência negativa. Muitas vezes o PT ele é culpado pela ascensão do Bolsonaro, critica-se o Bolsonaro, mas falando que ele ascendeu ao poder porque o governo, né, entre aspas, lulopetista permitiu que isso acontecesse, assim como quando se fala ainda hoje na força política do Lula, ele é culpado porque ele deveria se retirar da cena, porque ele atrapalha o surgimento de uma oposição séria ao Bolsonaro. Quer dizer, tudo é centrado no PT, entende? Isso é uma linha do Ciro Gomes, né? Também, exatamente também, mas não só dele, né? Eu estou falando da opinião, né, dos grandes jornais. E aí vai ter o Ciro Gomes para dar apoio para isso, vai ter o FHC para dar suporte para isso, né, que vive escrevendo artigos de opinião, atribuindo, né, os mais diversos problemas da política atual ao lulopetismo, a herança maldita, né, entre aspas, que é um termo que eles usam muito também para falar da herança do PT no poder. Isso é uma vingança, né? Porque o PT usou muito esse termo contra o Fernando Henrique. Exatamente. Então, é isso. O PT ele é culpado pela ascensão do Bolsonaro, ele é culpado pela desmoralização da política. Então, assim, essa narrativa, né, mítica, ela sobressai muito. Eu acho que isso... Juliana, sim. Você sabe se o FHC também usa esse termo lulopetismo? Usa. Usa? Já uso, assim, não sei se... Não acompanhei para saber se ele usa sistematicamente, mas durante a minha pesquisa apareceu, sim. Meu Deus. Apareceu tranquila. E, aliás, há pouco tempo atrás, o Ciro Gomes, por exemplo, deu uma entrevista em março, e aí eu até... Oi?
Eu anotei aqui uma frase dele até para lembrar aqui, porque eu achei uma frase também. A frase dele, entre aspas, foi: existiria o bolsonarismo boçal, golpista, se não fosse o lulopetismo? Ou seja, a mídia, né, a grande mídia faz isso no seu espaço de opinião, mas isso encontra evidentemente eco em outros atores que são próximos, né? Eu nem acho. Você me permite um comentário? Claro. Eu nem acho que a mídia é próxima do Ciro Gomes, não, mas é que o Ciro Gomes entrou nessa coisa de surfar no antipetismo para se cacifar politicamente. Aí ele reproduz isso. Essa é a minha visão da coisa, né? Eu acho que antes é a mídia fazendo o discurso do Ciro, antes é o Ciro fazendo o discurso da mídia. Sim, exato. O Globo, engraçado, o Globo escreveu no editorial, quando o Bolsonaro estava prestes a ganhar, já no segundo turno ali, já não tinha mais muita dúvida do resultado, e o Globo escreveu: uma direita que se assume como tal passa a ser representada no Congresso, né, com o PSL, e com o Bolsonaro no Planalto, né? E comemorando que isso melhoraria o equilíbrio ideológico do país. Porque eles achavam que PSDB e PT era muito progressista para a realidade do país. Então, tendo uma direita que se assume agora como direita, equilibraria isso e isso seria bom para o país. Visto hoje é meio impressionante, né? Mas assim, a gente tem o Estadão, o Estadão é de longe o mais conservador deles, mas o Globo não está muito longe. Se a gente pegar, por exemplo, o nível de antipetismo dos editoriais, o uso de termos de xingamento pejorativos contra Lula, contra o PT, você encontra muito no Estadão, mas encontra também no Globo, né? A Folha é mais controlada em relação a isso, né? É menos assim, xiita na militância. Mas esses dois jornais são bem radicais, assim, e são jornais claramente conservadores, né, de direita do ponto de vista da política econômica do país, então, políticas sociais e tal. Então, assim, me parece até natural que eles festejem que a direita tem uma representação aberta, que não tinha até então, né? Me parece natural, ainda que mais tarde eles talvez tenham se desgostado um pouco do rumo que essa direita tomou. João, eu queria que você comentasse o que a Juliana falou do PT ser acusado de ser responsável pela antipolítica, por esse viés negativo que a população tem da política. Eu queria que você comentasse o papel da imprensa nisso. Então, eu acho assim surreal, porque se você olhar esse antipetismo bolsonarista, porque o bolsonarismo, assim, ele é o suprassumo do antipetismo, né? Mas se você olhar, porque ele vestiu essa camisa e usou isso como uma bandeira eleitoral. Mas se você olhar o conteúdo dela, do antipetismo bolsonarista, e o conteúdo que a grande mídia atribui ao PT, não é nada diferente, né? Porque, por exemplo, do bolsonarismo vigora essa ideia de que o PT queria é um partido socialista e que estava articulando o Fórum de São Paulo para dar um golpe socialista, comunista no Brasil, junto com o chavismo e toda essa mitologia enlouquecida. Mas se você olhar o jeito que a mídia fala, não é muito diferente. Por exemplo, eles falam do PT como se fosse um partido radical de esquerda, ao passo que você vê concretamente partido de centro-esquerda, que no máximo defendia algumas políticas sociais nem tão ousadas assim. Assim, a distância entre o que eles falam e a realidade é enlouquecida, um negócio assim fora de propósito, eu acho. Então não é de estranhar para mim que assim, tenha se criado o clima propício para o surgimento do bolsonarismo, porque a mídia normalizou um tipo de antipetismo fantasmagórico, mas que foi assim, massacrado na cabeça das pessoas por muitos anos, né, com esse tipo de concepção. Né, sem falar o tipo da cobertura feita pela Lava Jato, da perseguição ao Lula e tudo mais. São todos produtos de um processo, e a mídia tem um papel fundamental nisso. Juliano.
Eu acho que a mídia tem um papel fundamental, né? O João estava falando, né, que a mídia tem esse papel de ter normalizado o antipetismo e agora também tem o papel de normalizar o Bolsonaro, né? Ao passo que a todo momento que se faz alguma crítica, essa crítica dirigida antes ao PT, você torna os absurdos do Bolsonaro, digamos, normais, porque ele não foi o primeiro, enfim. Então, eu acho que, ainda que o Bolsonaro seja sempre visto negativamente, enquadrado negativamente, existe ali um esforço de normalização, tirando a responsabilidade dele por muitos dos problemas que são hoje levantados. Então, essa normalização, ela atua também aí. Não que a mídia seja a favor dele, mas a mídia se demonstra tão contra esse passado recente do PT que ele passa a ser admissível nesse discurso, entendeu? E uma das coisas que serve para a mídia fazer essa equivalência é a crítica à imprensa. Que o PT fazia também uma crítica à imprensa, que é a mesma crítica que o Bolsonaro faz. A dificuldade de lidar com a imprensa. Não só isso, né? Por exemplo, essa última semana, nos editoriais que eu andei olhando, eles começaram a fazer uma crítica ao auxílio emergencial que o governo do Bolsonaro está dando, já levantando suspeitas sobre o uso político para compra de votos, né? Desse auxílio emergencial. E o que apareceu em todos os editoriais que falavam isso? Um paralelo com o Bolsa Família, evidentemente, porque em todos os lugares, quando essa crítica vinha para o auxílio emergencial, imediatamente eles lembravam também, logo depois do Bolsa Família, e nesse mesmo sentido estratégico de mostrar, tá vendo? São dois lados de uma mesma moeda. Então, eu acho isso bem grave. João, é possível fazer críticas à imprensa e, ao mesmo tempo, defender a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa? Eu acho que esse debate sobre fake news que está ocorrendo agora é muito positivo, na verdade. Outra coisa falaciosa, só para completar o que você estava falando antes, outra coisa falaciosa que a mídia propaga é que o PT atacava a imprensa. Quer dizer, o Lula até fazia algumas críticas à imprensa, rolavam críticas aqui e ali. Agora está muito longe do que o Bolsonaro faz. É uma coisa completamente diferente. Muito pelo contrário, o PT sempre foi muito leniente com uma imprensa que ele atacava sistematicamente, eu acho. Inclusive, através das verbas da SECOM, manteve a mamata de verbas da SECOM, assim, da maneira como herdou ela, sem mexer muito, né? O PT fez muito pouco do ponto de vista da comunicação, mexeu muito pouco com os interesses da grande mídia e foi crucificado por causa disso, e hoje em dia comparado ao Bolsonaro, que é um cara que ataca de frente a imprensa mesmo, né? Uma imprensa que ele trata de maneira desfavorável. Agora, o debate que hoje tem... que a gente tem sobre liberdade de imprensa, eu estou achando bastante ótimo. Assim, é patético ver a mídia, em seus editoriais, inclusive na Globo News, dizer que a liberdade de imprensa não pode ser absoluta, que a liberdade de imprensa é alguma coisa que tem que ser balizada, porque eles falavam exatamente o contrário, que a liberdade de imprensa é uma coisa que não podia mexer de maneira alguma até pouco tempo atrás. Só que agora, quando são ameaçados pelas redes sociais e pelo fake news do bolsonarismo, mudaram de ideia. Então a liberdade de imprensa mas isso me parece uma questão fundamental de todo o debate democrático. Não existe, nós estamos falando de democracia liberal, já escrevi artigos sobre isso, né? Inclusive um deles ainda preciso publicar, em coautoria com a San Romanelli. Não existe dentro de uma concepção democrática minimamente progressista, coerente, democrática liberal, a possibilidade de absolutização de nenhum direito fundamental. Todos os direitos fundamentais têm áreas de conflito, de limite. Isso qualquer jurista constitucionalista que tem 2 miolos, não são tantos, tem 2 neurônios, sabe, ou seja, qualquer direito fundamental, ele não pode ser absoluto, porque ele se choca com outros direitos fundamentais, e você precisa ter uma solução, que é uma solução política, constitucionalizada, obviamente, para regular esse tipo de choque. É só você pensar em qualquer um deles. Esse que, para dar um exemplo do direito à comunicação, à expressão, é claro, você não pode cometer crimes se exprimindo, fazendo expressão. É que nem um meme que eu vi aqui, de uma comparação, falou, é que nem falar que o direito de ir e vir dá o direito de você atropelar as pessoas, porque claro que não. Né? Da mesma maneira, o direito de livre expressão não dá o direito de você caluniar e injuriar as pessoas. Não é?
Da mesma maneira como o direito de vir não dá a você o direito de entrar em qualquer propriedade, seja ela pública ou privada. Ou seja, todos esses direitos têm limitações, e é normal que eles tenham isso, e a limitação entre esses direitos, ou seja, ela é produto de um acerto político produzido nas diferentes comunidades humanas e muitas vezes constitucionalizado, né? Ou pelo menos legalizado com legislação infraconstitucional. Um outro argumento muito frequente, né, dos editoriais é a acusação de que o Lula, e assim como o Bolsonaro, os dois são culpados porque os dois querem cindir o país, né? Então, assim, isso é uma coisa que aparece sempre também, e é uma estratégia, né, digamos, de colocar os dois no mesmo saco, né? Então, assim, como a gente, né, já bem viu, são várias estratégias de equivaler um ao outro, de mostrar como ambos seriam dois lados de uma mesma moeda, né? E eu lembro que o Estado de São Paulo chegou a falar em algum momento, fazer uma crítica à extrema polarização política no Brasil e dizer que ela nunca vai, que ela não teria fim se a gente continuar orbitando entre Lula e Bolsonaro, aí entre aspas, ou quem quer que seja, né, o preposto de Lula. Então, assim, eu acho que é uma forma, assim, de dar um bom recado de que o que se recomenda ali, né, entre esse discurso editorial é que o PT tem que ser anulado, né? Porque se nem Lula, nem qualquer pessoa que venha depois dele deveria ser uma opção, então é isso, é uma recomendação de que não existisse mais. Uma das estratégias que eu acho que merece ser anotada é sempre quando o Bolsonaro pratica algum ato assim autoritário, comparam ele com o chavismo, né? Nessa comparação com o chavismo está sempre o PT, né, associado a isso. É sempre uma tentativa de ligar o PT ao Bolsonaro, eu acho. Faziam isso com Lula também, né? Acho que a imagem do chavismo é um outro estigma que acompanhou durante muito tempo. Assim. Acho que o chavismo, durante os governos do PT, estava muito presente nos editoriais também, porque de alguma forma era uma forma de falar do lulopetismo, né? Então acho que na verdade eles estão manejando essa herança política aí para usar como arma, como... Eu acho que essa coisa do chavismo, de usar o chavismo para comparar com o PT, o petismo, é mais um absurdo, é mais um fake news, né? É muito parecido com o que o bolsonarismo fez durante a campanha, não é? Assim, só que o bolsonarismo é uma coisa assim, mais escrachada, como é feito de uma maneira mais tosca, eles utilizam de meios mais histriônicos, mais bombásticos e tal. Mas o conteúdo não é muito diferente, né? Ou seja, o que o chavismo tem a ver com o petismo? O petismo foi completamente institucional, não houve nenhum... O Lula não tentou terceiro mandato, não tentou mudança da Constituição, nada disso. Quer dizer, quem mudou a Constituição para passar a reeleição foi Fernando Henrique Cardoso, vamos lembrar aqui do PSDB, inclusive com suspeita de compra de votos, né? Isso sim é um golpe branco, né? Não houve esse tipo de coisa do PT. Então essa comparação é completamente espúria, se a comparação tem por objetivo assim, exemplificar um chefe do executivo, um governante que utiliza-se de estratégias não muito ortodoxas para governar de maneira autocrática. O Lula não fez isso em momento algum, né? Então é bastante absurdo isso, assim, é uma coisa que me causa uma certa... É um pouco desesperador você imaginar que essas pessoas que controlam tantos recursos, né, têm tanto dinheiro, tanto poder na comunicação no Brasil, se esmeram para reproduzir coisas tão falsas, entendeu? E eu acho que acabaram convencendo muita gente no país. João, para encerrar, eu sei que você escreveu um artigo sobre autocrítica, a cobrança de autocrítica que fazem ao PT, e isso acontece até hoje, né? E você acha que cabe uma autocrítica da imprensa? E se cabe, você acha que um dia a gente vai ver essa autocrítica, de repente daqui a 30 anos? Assim, tem inclusive pessoas dentro do PT que acham que o PT devia fazer uma autocrítica pública, ou pessoalistas que acham isso. Então, na esquerda e na direita também, algumas pessoas falam isso.
É aquele tipo de coisa, mas assim, quem foi responsável pelo desastre político que a gente está passando, no meu humilde ponto de vista, não foi o PT. O governo da Dilma pode ter sido um governo ruim, os resultados econômicos podem não ter sido bons, mas não atentaram contra a saúde das instituições democráticas. Pelo contrário, a oposição e a mídia junto, esses sim atentaram contra as instituições democráticas para tirar o PT do poder. Deixa eu ser claro em relação a isso. É essa a grande diferença, né? E ao fazerem isso, produziram inclusive o bolsonarismo, né? Que é a ameaça maior à democracia nos dias de hoje. Estão sofrendo as consequências disso. Quer dizer, o último que deveria fazer autocrítica nessa escala é o PT, eu acho. Antes teria que ter uma autocrítica da mídia, teria que ter uma autocrítica do PSDB, né, e de outros partidos de direita e de centro-direita que se consideram minimamente democráticos, têm um compromisso com a democracia. Porque ao apoiarem, por exemplo, o impeachment da Dilma Rousseff da maneira como foi feito, também contribuíram para a destruição das instituições, para o conflito entre instituições de maneira absurda, entendeu? Ao permitir que o Sérgio Moro fizesse a perseguição do Lula da maneira como foi feito, violando vários princípios de um direito garantista, que é a tradição do país, entendeu? Tudo mais, constitucionais inclusive. Então, eu acho que essa questão de autocrítica não leva a muitos lugares, inclusive porque eu não acho que eles vão fazer autocrítica. Ainda que o Globo tenha feito, mas assim foi porque eles apoiaram abertamente a ditadura militar, né? Até agora não fizeram nada tão abertamente assim, né? É mais difícil, eu acho, eles chegarem a essa conclusão. Essa coisa da autocrítica, eu ia falar para terminar, teve um artigo do Gabeira esses dias no jornal, e ele dizia que não interessa saber de quem é a culpa pelo obscurantismo agora, que nós precisamos detê-la, né? Então é engraçado, né? Porque é uma autocrítica que ela é sempre demandada do outro. Então, assim, evidentemente que é muito mais fácil pedir uma autocrítica sem querer, né? Você mesmo fazê-la. Então, eu acho que eu termino assim. E reforçando o que o João disse, a Folha, para justificar a derrota do Haddad em 2018, a linha editorial diz que o partido se apegou à palavra golpe, à tese do golpe, que o jornal chama de uma cantilena petista. E eu acho que isso todos os outros jornais também, né, podiam ter escrito também. Com certeza. Com certeza. Eu lembro disso ter sido chamado, né, com alguma frequência de a farsa do golpe, coisas do tipo. Isso aí. Bom, obrigado. Obrigado vocês dois. Obrigada, André. Esse foi mais um podcast do Manchetômetro. Se você gostou, compartilhe nas redes sociais. Para conhecer mais o nosso trabalho, acesse manchetômetro.com.br. Nas redes sociais é só buscar por Manchetômetro. Estamos lá. E se você quiser contribuir para a nossa campanha de financiamento coletivo, é só acessar benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.